Então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos e agradeço a presença de todos vocês aqui. Essa palestra, ela, na verdade, era para ser uma palestra e acabou que ela foi crescendo muito e eu achei por bem dividir em duas partes. E aí foi assim que foi feita. A primeira parte eu falei do infinito potencial e hoje eu vou falar do infinito real, certo? Então eu espero que ao final vocês entendam a diferença dos dois, tá? Das duas abordagens, né, do infinito, e que aprendam alguma coisa e que achem alguma coisa legal que eu vou falar aqui, alguma coisa que vai acrescentar aí e incentivar, esse é o meu maior objetivo, que vocês fiquem curiosos e queiram saber mais, porque, evidentemente, um assunto como esse não tem a menor condição de ser esgotado em uma palestra de 1h30, 2 horas, tá? Então, eu vou passar aqui pelas questões, muitas delas não poderão ser aprofundadas, porque não é o objetivo aqui aprofundar, tá? Então, é uma divulgação, digamos assim, em que quem se sentir estimulado vai poder, tem as fontes que eu utilizei e muitas outras que vocês podem procurar ou podem me perguntar depois também. Tem outras coisas que eu não utilizei, mas que são interessantes para aprender mais sobre o tema, ok? Então, a nossa segunda parte com o infinito, nosso segundo encontro, né, com o infinito, eu vou falar do infinito real. A nossa linha do tempo aqui, para ajudar no que a gente vai discutir, ela é mais ou menos o seguinte, tá? Eu selecionei esses 5 personagens aí e vou falar um pouco sobre eles. Alguns eu vou falar mais, outros eu vou falar menos, ao longo dessa palestra, ok? Bom, seguindo aí uma ordem cronológica, não é uma ordem de importância, é uma ordem simplesmente cronológica. Coincidentemente, o último é o mais importante, que é o Cantor, mas começando com Galileu, tá? Quando ele faz uma bijeção dos naturais com um subconjunto próprio dos naturais. Depois, a gente avança para o John Wallis, ali a gente já está nos primórdios do cálculo, tá? Quando ele cria um símbolo para o infinito. Depois, Euler, e eu selecionei essa afirmação dele aqui até por uma questão de curiosidade, porque o que ele fala aqui é um engano dele, né? Que 1 sobre 0 é infinito e 2 sobre 0 é 2 vezes maior do que 1 sobre 0. E a gente vai ver que não é bem assim. Então, eu estava enganado. Depois, o Bolzano, que é um personagem muito pouco citado nessa história do infinito, mas que tem uma importância grande, vocês vão ver. Ele faz um avanço em relação ao Galileu, porque ele não faz a abjeção só dos naturais, ele avança para os reais. Então, foi uma contribuição importante que o Bolzano deu. E, por fim, o personagem principal aqui, hoje, é o Georg Cantor, tá? Que é russo de nascimento, mas ele foi para a Alemanha muito pequeno, e lá ele cresceu, estudou e morreu, tá? Mas ele é russo de nascimento, e depois, para a Alemanha, ele ficou praticamente a vida toda lá. Bom, esses caras aí são grandes matemáticos, ninguém nunca vai questionar isso, né? Então, você tem aqui o Euler, você tem aqui o Gauss, o Leibniz e o Newton, tá? Esses caras são gigantes, tá, da matemática, porém, quando o assunto é infinito, eles não são exatamente as principais
figuras, principalmente no infinito real, tá? No infinito potencial, que a gente viu na palestra anterior, na primeira parte, é óbvio, né, que Newton, Leibniz, o Euler são personagens importantíssimos. Os avanços foram muito grandes, mas eu estou falando agora do infinito real, eles não fizeram grandes contribuições, tá? Então, eles lidaram basicamente com o infinito potencial, ou seja, aquela noção do infinito cada vez maior ou cada vez menor, né, que a gente usa muito no cálculo. Então, o que eles fizeram foi lidar com o infinito potencial, ok? Potencial. Nenhum desses 4 aqui, gigantes da matemática, ousou entrar aonde o Cantor ousou entrar, que o Axel, que é o autor do livro que eu vou citar daqui a pouco, que é um dos livros mais importantes sobre esse assunto, ele diz que o Cantor ousou entrar no pomar secreto e encarou o infinito de frente. Inclusive, eu tenho uma frase aqui do Gauss que é muito legal e mostra o que se pensava, né? Na época, essa é uma frase dele, mas poderia muito bem ser aplicada a qualquer um desses 4 aqui, porque era o pensamento da época, né? Foi preciso ainda um pouco mais de tempo, né? Quando o Cantor, ali no iniciozinho do século XX, começa a realmente fazer descobertas impressionantes sobre o infinito, né? Então, o Gauss diz o seguinte: protesto contra o uso de uma quantidade infinita como uma entidade atual. Esta nunca se pode permitir em matemática. O infinito é só uma forma de falar, quando na realidade deveríamos falar de limites aos quais certas razões podem aproximar-se, tanto quanto se deseje, enquanto outras são permitidas crescer ilimitadamente. Então, o que ele está dizendo aqui é que o infinito é o infinito potencial. O infinito como uma entidade, né? Ele chama de entidade atual, não faz o menor sentido. O infinito é um processo, né? Para ele. É um processo de você se aproximar tanto quanto se deseja, que é o que a gente faz, por exemplo, quando você está calculando um limite, né, no cálculo. Então, essa era a visão do Gauss. Então, a gente entende aqui que ainda o infinito real precisaria esperar um tempo ainda para ser, digamos assim, descoberto. Para começar a falar, então, sobre o infinito real, eu pensei numa forma bem, assim, lúdica e didática, sem muito formalismo matemático, e essa forma eu não inventei, eu não criei, ela já existe há algum tempo, chama-se o Hotel de Hilbert. É uma alegoria, né? uma história que se criou para se mostrar, ou pelo menos começar, né? Ter uma ideia do que é o infinito real, certo? Então, esse Hotel Hilbert é um hotel único no mundo. Por quê? Porque ele tem infinitos quartos, certo? Por conta dessa peculiaridade, o hotel é famoso por nunca deixar um hóspede esperando, mesmo quando está lotado. Mesmo quando a quantidade de hóspedes que chegam de forma inesperada é infinita. Esse hotel, ele sempre consegue acomodar os seus hóspedes, mesmo quando está lotado, e mesmo quando a quantidade de hóspedes que chega é infinita. Como assim? Então, vamos ver. Vamos começar com um caso bem simples, né? Que é o seguinte: o hotel está lotado, tá? Cheio, nenhuma vaga, e aí chega um hóspede. Então, a pergunta é: eu consigo acomodar esse hóspede que chegou? O hotel está lotado. Um hotel, como a gente conhece, um hotel tradicional, não pode receber ninguém se estiver lotado. Mas o Hotel Hilbert pode, tá? Por quê? Porque ele tem infinitos quartos. Ora, mas se ele está lotado,
como que se faz isso? Dessa forma. Eu pego, né, peço, né, gentilmente, que o hóspede do quarto 1 vá para o quarto 2. E o hóspede do quarto 2 vá para o quarto 3. O hóspede do quarto 3 vá para o quarto 4. O hóspede do quarto 4 para o 5. E assim sucessivamente. O hóspede do quarto N vai para o quarto N mais 1. Ok? Bom, ao fazer isso, eu consigo liberar o quarto 1. Ele fica vazio. E aí eu pego e acomodo este hóspede que chegou depois que o hotel já estava lotado. Ok? Existem muitas outras formas de fazer isso, tá? Essa aqui é só uma forma. Bem simples. Eu coloco o hóspede do quarto 1 no 2, no 2 no 3, no 3 no 4, no 4 no 5 e assim por diante, e deixo o quarto 1 liberado. Tá? É evidente que isso só é possível porque o hotel é infinito. Ok? Surpresos com isso? Ou não? Normal? Só que agora chegaram 50 hóspedes. Chegou um ônibus com 50 hóspedes. Em uma manhã chuvosa de setembro, chegou ao Hotel Hilbert um ônibus com 50 passageiros. Eles gostariam de se hospedar, mas não havia vagas. O hotel estava lotado. É possível hospedar essas 50 pessoas? Bom, se eu conseguir hospedar uma, eu consigo hospedar 50. Tá? Porque o hotel é infinito, então ele acomoda uma, ele acomoda 50 também. Como? Assim, a pessoa que está no quarto 1, eu vou mover ela para o quarto 51. A pessoa que está no quarto 2, eu vou mover ela para o quarto 52. 3, eu vou mover para o 53 e assim por diante. Ou seja, a pessoa que está no quarto N vai para o quarto N mais 50. Certo? Eu consigo liberar esses 50 primeiros quartos aqui, de 1 a 50. E acomodo os meus hóspedes nesses 50 quartos. Ok? É claro que esses hóspedes vão ficar fazendo essa mudança aí de quartos para sempre, né? Essa mudança não vai terminar, mas não importa. Eu acomodo os meus 50 hóspedes e causo uma movimentação infinita no hotel, tá? Mas isso não vem ao caso agora. O fato é que é possível acomodar os 50 hóspedes que chegaram, mesmo o hotel estando lotado. Ok? Estamos começando a entrar no pomar secreto que o Cantor vai mostrar para a gente daqui a pouco. Bom, só que agora não vai ter jeito, tá? Não é possível que o gerente do hotel vai conseguir agora. Porque, num certo dia, chega um grupo com infinitos hóspedes. Ou seja, é o mesmo número de quartos do hotel. O hotel tem infinitos quartos, está lotado e chega infinitos hóspedes. Como é que eu faço? Agora não é possível, né? Alguém não vai conseguir se hospedar. Um eu consegui, 50 eu consegui, mas se eu vou conseguir hospedar infinitas pessoas agora? O hotel, como sempre, esse hotel é extremamente procurado, ele está novamente lotado. E agora? Bom, por ter infinitos quartos, a gente consegue dar esse jeito, né, de liberar infinitos quartos. E aí é um pouco mais sofisticado do que apenas, jogar o 1 para o 2 ou o 1 para o 51, né, como
a gente fez, mas ainda assim é possível. Salviati, que é um personagem que o Galileu utiliza, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? É o personagem do livro dele que faz uma conta, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Então, Salviati é o personagem que o Galileu contrapõe ao Simplício. O Simplício é a pessoa que, pelo próprio nome, né, é uma sugestão muito simples e não entende as coisas direito, e o Salviati seria o cientista, o matemático, enfim, aquela pessoa que vai ensinar, explicar como que isso pode ser feito. Então, o Salviati, ele mandaria o hóspede do quarto 2 para o 4, o 3 para o 9, o 4 para o 16, o 5 para o 25, o 6 para o 36, ou seja, ele está mandando o hóspede do quarto N para o quarto N ao quadrado. Ok? Ao fazer isso, eu libero infinitos quartos. Como assim? Vou mostrar aqui para vocês. Os números que não são quadrados, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 não, 9 é quadrado de 3, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 também pula. Todos esses números, eles são os números dos quartos que ficarão vazios, tá? Como assim? Assim, ó. Então, o quarto 1, eu não vou mexer, tá? Ele vai ficar no 1 mesmo. A pessoa que está no quarto 2, eu vou mandar para o quarto 4. A pessoa que está no quarto 4, eu vou mandar para o 16. A pessoa que está no 16, eu vou mandar para o 256, e assim por diante. Tá? Sempre para o quarto n ao quadrado. Tá? Sempre para o quarto n ao quadrado. A pessoa que está no quarto 3, eu mando para o 9. A pessoa que está no quarto 9, eu mando para o 81. Que está no 81 para o 6.561, e assim por diante. A pessoa que está no quarto 5, ela vai para o 25. A que está no 25 tem que sair, né? Porque está chegando a do 5 aqui, ela vai para o 625 e assim por diante. Então, esses quartos aqui que eu circulei em verde, 2, 3, 5, 6, 7, 8, observe que o 9 eu não coloquei aqui nos quartos liberados, porque ele não foi liberado, o 9, ele está aqui, ó. Ele recebeu a pessoa que estava no 3. Então, o 9 não foi liberado, tá? Então, nenhum número quadrado vai ficar liberado. Mas os números que não são quadrados de outro número, né? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, vão ficar livres. Então, essa lista aqui dos números que não são resultado de quadrados, de nenhum número, é uma lista infinita e vai ficar liberada. Então, você pegar o hóspede do quarto n e mandar para o hóspede do quarto n ao quadrado, libera infinitos quartos. Que são exatamente esses. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. O 16 não fica liberado, ele tá aqui, ó. Ele está sendo utilizado, ocupado. Ok? Então, você libera infinitos quartos. Ok? Galileu e Bolzano. Quem teve essa ideia dessa abjeção de n com o quadrado foi o Galileu. Pelo menos é o primeiro que a gente tem o registro, né? Se alguém teve essa ideia, mas não registrou antes, a gente não sabe. A gente sabe que o Galileu propôs isso, tá? Então, Galileu, em 1638, numa obra chamada Diálogos sobre as Duas Novas Ciências, ele cria esse personagem dele chamado Salviati, que seria a voz inteligente, e explica para seu oponente Simplício, ou Simplório, como ele mesmo se refere, que devemos concluir que existem tantos quadrados quanto são os números. É exatamente a abjeção que eu acabei de fazer, de n com n ao quadrado, que associa os naturais com os quadrados. E
a quantidade é a mesma. Você tem ali uma bijeção. 1 associa ao 1, né? 2 ao 4, 3 ao 9, 4 ao 16, e assim por diante. Então, ele fez essa associação e concluiu. A quantidade dos naturais, aqui à esquerda, é a mesma que a quantidade dos quadrados. Dos quadrados, 1, 4, 9, 16, 25. Ora, mas esse conjunto aqui, 1, 4, 9, 16, 25, não pertence a esse aqui? Os naturais? Sim. Os quadrados pertencem aos naturais. É um subconjunto dos naturais. Então, o que ele fez, hoje pode parecer muito simples, mas na época não foi. E, na verdade, nem hoje é, né? Porque se você for pensar que você está fazendo uma associação 1 a 1, né? Ou bijeção, como a gente chama de forma mais técnica, né? Essa bijeção entre naturais e um subconjunto próprio dos naturais, ou seja, você concluir que tem a mesma quantidade de naturais e de um subconjunto dos naturais é algo assustador, né? Como que um conjunto tem a mesma quantidade de elementos de um subconjunto próprio, ou seja, diferente do conjunto. Quando os conjuntos são infinitos, isso é possível, né? Quando são finitos, não. Certo? Então, Galileu foi o primeiro a mostrar isso para a gente, né? Que a cardinalidade do conjunto dos inteiros é igual à cardinalidade de um subconjunto próprio dos inteiros. Aqui eu estou fazendo com os naturais, mas também vale para os inteiros, tá? E aí, aquela história do Euclides, por exemplo, né, que o todo é maior do que as partes, como é que fica? Né? O todo é maior do que cada uma das partes. Os quadrados são uma parte dos naturais. E a gente viu aqui, está vendo aqui, que não é menor nem maior. Esses dois conjuntos aqui têm a mesma quantidade de elementos, a mesma cardinalidade. Então, uma parte pode ser igual ao todo, dizendo de uma forma mais livre, assim, menos técnica, né? Menos matemática, mas uma parte pode ser igual ao todo. Quando você está trabalhando com o infinito, essa maioria das coisas, das lógicas aí, das afirmações para conjuntos finitos, não vai valer aqui, né? E aí, como eu disse, o Bolzano, ele avança um pouquinho em relação ao Galileu, porque ele percebe que podia fazer isso com os reais e, melhor ainda, usando o conceito de função. E aí ele dá um passo importantíssimo, tá? Ao que aquela fagulha ali que o Galileu jogou, o Bolzano dá um passo importante ali na sua obra Paradoxos do Infinito, tá? Que foi publicada após sua morte, 1851. Observe que é bastante tempo após o Galileu, tá? O Galileu é 1638 e Bolzano, a publicação é póstuma, né, aqui, mas enfim, foi a data em que foi publicado, 1851, que ele faz ele caracteriza os conjuntos infinitos como aqueles que você consegue fazer bijeção do conjunto todo com uma de suas partes. Mais tarde, o Dedekind estabeleceu que um conjunto é infinito se ele pudesse ser colocado em correspondência 1 a 1 com alguma de suas partes próprias. Então, o Dedekind pega o que o Bolzano fez e utiliza isso como uma espécie de definição de conjunto infinito. Tá? E hoje é comum você adotar isso como uma definição na teoria dos conjuntos. Então, qual foi a ideia do Bolzano? Vou tentar explicar para vocês aqui. Ó. Bolzano mostrou que era possível fazer uma correspondência entre o intervalo fechado 0,1 e o intervalo fechado 0,2, por meio da função y igual a 2x. O intervalo 0,1 está contido no intervalo 0,2.
né? Isso aqui é um subconjunto disso aqui. E, no entanto, a gente consegue fazer uma correspondência bionívoca, ou seja, para cada elemento desse conjunto, você tem um único elemento nesse conjunto aqui. Ok? E aí, depois ele até... a gente, na verdade, ele não fez, mas a gente pode pensar em usar a função 3x, 4x, 5x, ou seja, kx. E você faz a abjeção não só do 0,1 com o 0,2, mas com o 0,3, 0,4, 0k. Como que funciona isso? Assim, ó. Tá vendo? O que está sendo feito aí? Eu estou levando com essa função aqui, um pedacinho, né, do gráfico, y igual a kx. O que a gente tem aqui? Você está levando o intervalo 0,1, está fazendo uma associação, uma correspondência bionívoca do intervalo 0,1 com os intervalos 0,1, 0,2, 0,3, até que você quiser, 0k. Ver se eu consigo. Isso aqui não para. Eu queria parar, mas ele fica assim mesmo. É um GIF, né, animado, então ele não para. Mas, enfim, o que isso aqui mostra é, se você pegar qualquer ponto aqui no intervalo 0,1, você encontra, né, o correspondente a esse ponto no intervalo 0,1 ou 0,2 ou 0,3 por meio o quê? Da função. Você pega aqui a imagem do ponto que você quiser aqui entre 0 e 1 nessa função e você tem a correspondência bionívoca de qualquer ponto do intervalo 0,1, ou melhor, com todos os pontos do intervalo 0,1, com todos os pontos do intervalo 0,1 ou 0,2 ou 0,3, o que você quiser. Basta você usar a função que vai te atender aqui, a 3x ou a 4x, que é essas que eu estou mostrando aqui, né? Essa primeira é x, depois 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8, 9, vai até 10x. Para qualquer uma dessas funciona a bijeção. Joga o intervalo 0,1 para o intervalo 0,1, 0,2, 0,3, 0k. Então, é o que o Galileu tinha feito, porém com os naturais, e o Bolzano vai lá e faz com os reais, utilizando o conceito de função. E aí, o Dedekind depois utiliza essa questão até como uma definição de conjunto infinito. São aqueles que você consegue fazer uma correspondência bionívoca com um subconjunto próprio daquele conjunto. Então, o infinito real é ainda mais desconcertante do que o infinito potencial. Tá? A gente ainda vai ver. Já vimos coisas aqui que já são suficientes para a gente concordar, né? Essa questão do subconjunto ter a mesma cardinalidade do conjunto. A gente ainda pode dizer isso que o Bolzano fez de uma outra forma. Pode dizer assim, uma quantidade infinita não necessariamente ocupa um espaço ilimitado. O intervalo 0,1, por exemplo, tem infinitos números, só que ele ocupa um espaço limitado com uma unidade de comprimento. Tá? E aí, essa noção de infinito com ilimitado, a gente vê que não bate, né? Você tem uma coisa infinita, porém limitada. O intervalo 0,1. Uma coisa infinita, limitada. Então, um subconjunto próprio de um conjunto infinito A pode ter o mesmo número de elementos de A. Ou seja, a parte pode ser maior do que o todo. Euclides não curtiu. Igual, né? Aqui está errado. A parte pode ser igual ao todo. Então, esse contido não significa ser menor que. Que maluquice, né? Então, quando você está falando de conjuntos infinitos, um conjunto está contido em outro não significa que ele é menor. Tá? E, mais ainda, um objeto de comprimento finito pode ser colocado em correspondência 1 a 1 com um objeto de comprimento infinito.
tá? Basta que esse objeto de comprimento finito tenha infinitos pontos. E o exemplo é esse daqui, ó. Eu consigo fazer uma correspondência bionívoca desta semicircunferência aqui, com toda essa reta aqui. Ela termina na tela aí de vocês, mas não é um segmento isso aqui não. É uma reta, tá? Isso aqui não tem limite para cá. Vai para menos infinito aqui, digamos assim, se tiver uma orientação, né? E para mais infinito aqui, tá? Infinito para os dois lados, tá? Essa é uma reta. E eu consigo, com esse objeto aqui que tem um comprimento finito, né? Afinal de contas, é metade de uma circunferência, tem um comprimento finito, eu consigo associar a cada ponto dessa semicircunferência aqui com um ponto desta reta. Como que eu consigo fazer isso? Cadê a minha animação? Não vai aparecer? Ó, que pena. Deixa eu ver se tem a ver com isso aqui. Eu acho que não, mas... Ah, tem a ver sim. Vamos lá. Então, cada ponto, tá em vermelho aqui o pontinho, tá? Da semicircunferência está associado com um ponto desta reta, tá? Então, um objeto aqui de comprimento finito, eu estou fazendo uma bijeção, uma correspondência bionívoca com uma reta de comprimento infinito. Como que eu consigo fazer isso? Por que eu consigo fazer isso? Porque essa semicircunferência, apesar de ter um comprimento finito, ela tem infinitos pontos. Então, eu consigo fazer isso. Deixa eu pausar aqui. Ó. Então, você pode pegar qualquer ponto da reta, tá? Qualquer ponto da reta. Pega uma régua, você vai ter que ter uma régua bem grande. Imagine que a sua régua não tem problema de comprimento aí. Você consegue a régua do tamanho que você quiser. Então, você pega esse ponto aqui da reta, alinha com o centro aqui da circunferência e traça esse segmento aqui. Você vai achar um único ponto nessa semicircunferência. Então, esse é o ponto que está associado a esse ponto aqui da reta. Pega um ponto bem para cá, que a gente não está nem vendo aqui mais na nossa tela. Faz a mesma coisa. Pega a sua reta, alinha com esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, e traça uma reta. Você vai ter um único ponto aqui na reta, um único ponto na circunferência, tá? Por mais longe que você vá aqui para a esquerda ou para a direita, você nunca vai atingir nem o ponto A aqui, nem o ponto B. Você chega cada vez mais perto deles, mas você nunca chega a atingi-los. Por quê? Se eu unir aqui o centro com o B, vai dar uma reta paralela a essa daqui, tá? Mas qualquer descidinha aqui que essa reta der, girar, né? Ela já vai gerar um ponto aqui, muito próximo de B, que vai gerar um ponto lá bem longe na reta. Então, você consegue, de fato, qualquer ponto da reta em correspondência com essa semicircunferência aqui. Você tem versões disso para o plano, que é a esfera de Riemann. Você tem um monte de coisas que eu tive que escolher e tentar simplificar um pouco também, senão essa palestra não terminaria hoje. Mas quem quiser depois saber mais sobre isso daí, eu posso falar, tá? Isso aqui seria uma coisa de, né, em uma dimensão, né, gerar uma reta aqui, mas você também consegue gerar o próprio plano. Aí você vai precisar de uma esfera. Bom, a gente chega então ao nosso personagem principal. Até agora foi só uma pequena amostra do que vem por aí, porque ele foi, o Cantor foi o cara que realmente fez as descobertas mais impressionantes. O Galileu deu ali, jogou aquela sementinha, o Bolzano regou a sementinha, mas quem realmente fez essa coisa crescer e dar todos os frutos possíveis, ou quase todos, também não vamos também exagerar que houve
muito progresso, depois também do Cantor, claro, mas a diferença entre o que ele conseguiu e o que o Galileu e o Bolzano conseguiram, por exemplo, é imensa, é muito grande, tá? O avanço é gigante. Tem muitas fotos do Cantor aí na internet mais idoso, né? E aí eu consegui essa dele bem jovem. Aqui ele tinha aproximadamente 24 anos quando ele terminou o doutorado dele. Então, como eu disse, Georg Cantor nasceu na Rússia em 1845, mas viveu a maior parte da vida na Alemanha. Ele terminou o doutorado em 1869, aos 24 anos, aproximadamente quando essa foto aqui foi tirada. Alguns falam 25, ali eu achei alguns sites falavam 25, mas então é em torno de 24 a 25 anos. E pode-se afirmar, sem nenhuma sombra de dúvidas, que Cantor abalou as estruturas da matemática. Isso daí é um fato que vocês vão ver daqui a pouco. E ele morre em 1918, em circunstâncias não muito boas, né? E que eu vou falar um pouquinho também ao final da morte dele. Mas, para a gente aproveitar o que tem aqui, bastante, a gente precisa definir uma coisa bem simples, mas que tem que ficar muito clara, que é o que é contar. Tá? Eu já falei aqui em bijeção, em 1 a 1, mas é preciso deixar isso bastante claro, senão a gente não consegue entender e aproveitar toda a grandeza das coisas que vem logo à frente aqui. Então, a gente diz que um conjunto é contável, ou os matemáticos preferem chamar de enumerável, quando pode ser posto em bijeção com os naturais. Tá? Bijeção é aquela correspondência 1 a 1, ou seja, para cada natural você tem um número desse seu conjunto A. Tá? Como o Galileu fez lá, né? Ele fez a bijeção entre os naturais e os quadrados desses números. Então, ele contou, né? Ele mostrou que os quadrados são um conjunto enumerável, contável ou enumerável. Quando você não consegue fazer isso, evidentemente, eu vou te chamar de não contável ou não enumerável, quando eu não consigo colocar em bijeção com n, certo? Isso é uma coisa simples, né? Que já era feita há muitos e muitos anos antes de Cristo, milhares de anos antes de Cristo, que é o que a ilustração está mostrando aqui. Os pastores de ovelhas, né? Quando você tem um rebanho consideravelmente grande, não é simples de você contar, digamos, de cabeça, digamos assim, né? Então, um recurso que pode ser utilizado, e muito provavelmente era utilizado, é você associar a cada animal do seu rebanho uma pedrinha, tá? Então, alguns dizem que eles botavam essas pedrinhas num saco, né? E aí iriam tirando do saco ou colocando, tanto faz, para fazer exatamente o quê? A correspondência biunívoca com N. No caso, uma parte de N que seriam as suas pedrinhas ou os seus animais, tanto faz. Então, se, por exemplo, quando os animais saem de manhã, vamos supor, ele faz uma contagem. Então, vai colocando uma pedrinha para cada animal que passa na porteira, digamos assim, eu coloco uma pedrinha dentro da sacola. Pronto. Passaram todos, saíram todos, eu estou aqui com a minha sacolinha. No final do dia, os animais vão voltar. Então, eu vou tirar as pedrinhas da sacola. Ok? Então, quando passou o último animal, eu ainda tiver pedrinhas na minha sacola, significa que algum animal foi perdido. Tá? Está voltando menos do que saiu. Então, essa é uma técnica muito simples, em que era utilizada, às vezes, assim, com pedrinhas, ou você pode fazer riscos, marcas também num cajado ou num osso. Então, você tem esse tipo de coisa, né, na história da matemática, né, ossos com marcas, que era a forma de se contar,
tá? Fazer essa associação entre pedrinhas ou risquinhos ou marcas com objetos, para você ter esse controle. Então, isso aqui, por exemplo, ó, é uma bijeção dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, com os inteiros, 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Então, aqui vai ser 3, menos 3, 4, menos 4, etc. Então, essa bijeção aqui mostra para a gente, inclusive, que os inteiros têm a mesma cardinalidade que os naturais. A quantidade de elementos dos inteiros é a mesma dos naturais. Então, é um conjunto enumerável, tá? Porque eu consigo colocar em bijeção com os naturais. Bom, aqui tem uma questão que vocês podem estar se perguntando, que é a seguinte. Ah, beleza, um conjunto é contável quando pode ser posto em bijeção com os naturais. Joia. Tranquilo. E o conjunto é não contável quando não pode ser posto em bijeção com os naturais. Mas qual conjunto não pode ser posto em bijeção com os naturais? O que eu não consigo contar como 1, 2, 3, 4, 5? O que escapa a isso? Existe? Bom, até antes do Cantor, ninguém tinha mostrado que isso existia. Você poderia ter até uma suspeita de que existe, mas ninguém havia ainda demonstrado que esse tal conjunto não enumerável existia. Você, claro, tinha suspeitas, mas quem realmente não deixou dúvidas disso foi o Cantor. Então, a primeira coisa que é uma coisa muito, muito relevante, assim, muito interessante, é quando você descobre que os racionais, tá? Os racionais são enumeráveis, ou seja, eles têm a mesma quantidade ou cardinalidade que os naturais. O que é algo que não está muito assim alinhado com o senso comum, né? O senso comum, muito provavelmente, diria que você tem muito mais números racionais do que naturais. Imagina como, né? Todas as frações de inteiros têm a mesma quantidade dos naturais? Sim, tem a mesma quantidade. E tem várias formas de você fazer isso, mas uma delas é essa daqui. Deixa eu tentar ligar a caneta aqui. Rabiscar um pouco isso aqui. Então, aqui, primeiro você tem que colocar numa forma de tabela as frações. Então, uma forma bem organizada de fazer isso é essa daqui, ó. 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, etc. Depois, 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, etc. Tá? 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3, e assim por diante. E aqui, a mesma coisa. 4 sobre, etc., 5, 6, ou seja, essa tabela ela continua aqui, não termina aqui, claro, e nem aqui, e nem em nenhuma dessas linhas. Todas essas linhas aqui continuam indefinidamente, tá? Bom, a questão de ser enumerável é você conseguir contar, né, fazer a associação com os naturais, ou seja, dizer quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, tá? E a forma de fazer isso é essa daqui, ó. Esse cara aqui vai ser o 1, vou associar com o 1. Esse aqui eu vou associar com o 2. Esse aqui com o 3. Esse aqui, o 3 sobre 1, com o 4. Esse cara aqui, o 2 sobre 2, eu vou associar com o 5. Esse aqui com o 6. Então, percebe? Eu vou percorrer essa minha tabela de uma forma que nada vai ficar de fora e eu não vou contar duas vezes a mesma coisa. Vai ser 1 a 1. Para cada natural, eu tenho uma única fração aí. Então, eu percorro isso dessa forma aqui, ó. Venho para cá, aí dou essa descidinha aqui, subo, venho para cá, dou essa descida aqui, desço, venho para cá, vou um pouquinho, sempre, né, dessa chegadinha aqui para a direita, desço, venho aqui para baixo e vou fazendo assim. Percebe o movimento? Esse movimento, zigue-zague aí, passa por todos os elementos, não deixa nenhum de fora,
e não passa duas vezes. Portanto, eu consigo apontar, né? Enumerar também é apontar e falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou embora. Sem deixar ninguém para trás e sem contar duas vezes. Então, é uma correspondência 1 a 1, biunívoca. Ou seja, os racionais são enumeráveis. Ou seja, se você for pensar em quantidade, né, de elementos, é igual aos naturais. Bom, então, continuo sem ter um conjunto não enumerável, né? Pois é. Só que o Cantor conseguiu mostrar que existe. Então, vou mostrar um, depois mais um. Pensa num conjunto em que você tem sequências infinitas de zeros e uns, tá? Dígitos binários, 0 ou 1, ok? Então, você tem infinitas sequências de 0 e 1, tá? E as sequências são infinitas também. Então, é isso aqui, ó. Tá? Infinitas sequências. Então, aleatório. Aqui está colocado de forma aleatória, tá? Não tem nenhuma regra aqui. Então, é 0, 0, 0, 0, depois é 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Não importa, tá? A gente vai assumir o seguinte. Bom, vamos pensar que todas as sequências de zeros e uns estão aqui, possíveis. Ok? Você tem infinitos, aqui eu botei alguns, S1, S2, S3, S11. Cada um desse aqui é uma sequência infinita de zeros e uns. Então, eu vou pensar que nesse meu quadro aqui, eu vou assumir isso como uma hipótese. Nesse meu quadro aqui, eu consegui listar todas as sequências de zeros e uns, tá? São sequências infinitas. Você vê que elas são infinitas, tá? As sequências são infinitas e você tem infinitas sequências. Mas eu vou supor que essa minha lista de sequências é enumerável, ok? O que o Cantor fez foi dizer que essa sequência aí, essas listas de zeros e uns, não são enumeráveis. E como que ele fez isso? Ele conseguiu construir um elemento que não está nessa lista. Tá? Que elemento que não está nessa lista? Como que eu posso fazer isso se tem infinitos elementos? É um argumento genial, conhecido como diagonalização de Cantor. O que ele fez? Tá vendo que está em vermelho aqui? Essa diagonal? Então, eu pego o primeiro dígito da primeira sequência, o segundo dígito da segunda sequência, o terceiro dígito da terceira sequência e assim por diante. Ou seja, eu pego a sequência que está na diagonal. Só que não é esse o número que eu vou pegar, não. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eu vou pegar esse número na diagonal e cada dígito eu troco o 0 pelo 1 e o 1 pelo 0. Então, vou dar origem a este cara aqui. Então, observa, o primeiro dígito é 0. O primeiro dígito desse cara é 1. O segundo é 1. O segundo desse cara é 0. O terceiro é 0. O terceiro desse cara é 1. Então, ele é exatamente o oposto, né? O 0 virou 1 e o 1 virou 0 de cada elemento aqui da diagonal. Este cara que eu chamei de S, o Cantor chamou de S, não está na lista. E, por hipótese, a minha lista tinha todos, tá? Essa é uma hipótese. Seja uma lista com todas as sequências binárias infinitas de 0 e 1. Eu consigo construir um elemento que foge, que não está naquela listagem toda. Mas como que não está? Como que eu argumento isso? Aí vem a genialidade das coisas simples. O Cantor diz o seguinte, este número 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, esse aqui, S, é diferente de todos esses, por quê? Ele é diferente do S1 em pelo menos um dígito, que é o primeiro. Por quê? Porque o desse S1 é 0 e o dele é 1. Então, ele não é igual ao S1. Ele não é igual ao S2 em pelo menos um dígito, o segundo.
porque é diferente. O segundo dígito, então, ele não é igual ao S2. Não é igual ao S3, e ele difere pelo menos um dígito, que é o terceiro. E assim por diante. Ou seja, esse número aqui é diferente de todos esses aqui. Então, a minha hipótese de que todos estariam aqui, que eu havia feito a abjeção e contado, né? 1, 2, 3, e de fato eu coloquei S1, S2, S3, é falsa. Essa hipótese não é verdadeira, porque eu construo um número fora daquela sequência. E é impressionante. É um argumento simples, bem simples, porém, matou a charada. Existe um conjunto não enumerável. Esse daí, o conjunto das listas de zeros e uns infinitas. Esse conjunto não pode ser contado, certo? E daí, para você fazer o que eu vou fazer em seguida, é extremamente simples. Feito esse argumento aqui, entendido essa questão da diagonalização, o próximo passo, que é mostrar que os reais são não enumeráveis, é só adaptar essa ideia aqui, tá? Não tem nada muito misterioso agora. Então, primeiro, eu mostrei que existe um conjunto que é não enumerável. Conjunto das listas de dígitos 0 e 1. Listas infinitas. Com esse mesmo argumento, eu consigo mostrar que os números reais também são outro exemplo de conjunto não enumerável, ou seja, que eu não consigo contar como 1, 2, 3, 4. Ele tem mais do que isso. Então, seria um infinito maior do que o infinito dos naturais. Tá? Então, é o mesmo argumento. Só que eu não preciso nem, para mostrar que os reais são não enumeráveis, eu não preciso nem trabalhar com todos os reais. Muito longe disso. Eu vou trabalhar apenas com o intervalo 0, 1, fechado. Então, imagina que você tem todos os números de 0 a 1. O que é um número real? É uma decimal infinita. É isso? Tá aqui, ó, decimal infinita. E os dígitos podem ser de 0 a 9. Isso aqui é um número real. Como eles estão entre 0 e 1, todos começam com 0, evidentemente. Tá? Inclusive o último, o 1, porque o 1 é 0,9999 infinitos 9, tá? Esse seria o 1. Então, todos estão aqui. Desde o 0,000 infinitos zeros até o 0,999 infinitos 9. Todos são assim, 0, e uma lista infinita de dígitos, de 0 a 9. Tá? O que o Cantor fez? Bom, aí ficou moleza, né? Pegue o número aqui da diagonal. Então, o número seria 1, 6, 5, 9, 8, etc. É importante antes fazer a mesma hipótese. Suponha que todos os reais estejam listados ali. Eu enumerei 1, 2, 3, tá? Esse aqui seria o número associado ao 1, esse aqui o associado ao 2, o associado ao 3. Então, etc, etc. Eu equiparei os números entre 0 e 1 reais com os naturais, por hipótese. Equiparei. Então, o Cantor mostrou que não é verdadeiro, porque eu consigo um número fora dessa lista. O argumento é o mesmo. Eu vou pegar esse número da diagonal e eu troco, por exemplo, eu somo 1. Então, onde aparece 1, eu coloco 2. Onde aparece aqui o 6, eu coloco 7. Onde aparece 5, eu coloco 6. Onde aparece 9, aí eu vou para o 0, por exemplo. E 8, vou para 9. Construo um número que não está nessa lista. Por quê? Ele é diferente do primeiro, pelo menos em um dígito, que é esse primeiro aqui. Ele é diferente desse segundo em pelo menos um dígito, que é o segundo. E assim por diante. Então, é o mesmo argumento. Você obtém esse número aqui
por exemplo, 0,27609, que é esse da diagonal, somando 1 a cada número aqui que aparece. E aí esse cara não está presente nessa listagem, ele é diferente de todos. Então, aquela hipótese de que eu havia enumerado os reais é falsa, tá? Então, os números reais, e eu nem precisei de todos os reais, bastou o intervalo de 0 a 1, ele já é maior, entre aspas, né? Tem pessoas que não gostam de usar esse termo, né? Maior, porque você está falando de infinitos, né? Mas, informalmente, numa conversa, a gente falaria assim, né? Que os reais são maiores, aí coloca aspas, do que os naturais. Os dois são infinitos, só que ao tentar enumerar os reais, você não consegue, tá? Tem mais coisa nos reais. Aqui eu só citei 1, ele mostra que tem 1 a mais. Então, tem mais, né? Na verdade, tem muito mais. Eu usei só o intervalo de 0 a 1. E aí, uma coisa que sempre me incomodou bastante, depois que eu comecei a estudar essas coisas, antes não, porque, enfim, é uma coisa tão comum que você aprende, acaba, né, olhando para essas coisas e não refletindo sobre elas. Que é esse esquema dos conjuntos que aparece, hoje nem tanto, mas ainda aparece, né, porque essa ênfase nos conjuntos já não é tão grande assim na educação básica, mas já foi muito maior. Mas, de qualquer forma, ela está presente, não é tão forte, mas está presente ainda, e aparece esse tipo de arranjo aí, de diagrama, que tem o seu papel, tem a sua função, não estou falando para você queimar os livros, jogar tudo fora, não é nada disso, tá? Mas tem algumas coisas para a gente pensar aí. Se a gente acabou de ver, por exemplo, que os naturais, os inteiros e os racionais têm a mesma quantidade, né? A mesma cardinalidade, como que pode estar contido no outro? Não parece que os inteiros são maiores e que os racionais são maiores? E, na verdade, não são. Aqui é tudo a mesma cardinalidade, N, Z e Q. Agora, é claro, esse esquema aqui, se você quiser defender ele, é possível dizer assim, não, mas aqui está querendo só dizer o seguinte, todo natural é inteiro. Ok, o N está contido em Z, todo natural é inteiro, tá certo. Todo inteiro é racional, está contido. Ok, perfeito, perfeito, tá? Mas, quando você começa a estudar essas coisas que eu mostrei para vocês, você começa a olhar isso aqui com um pouco mais de cuidado, tá? Ao mesmo tempo que você tem essa questão da pertinência, né? Na verdade, mais do que pertinência, porque são conjuntos, né? Que N está contido em Z, que está contido em Q, você tem essa questão da cardinalidade, que aí esse esquema não é bom para cardinalidade, porque ele sugere que o N é menor que o Z, que é menor que o Q, e não é verdade, tá? Bom, outro problema muito sério são esses irracionais aqui com essa bolinha. Por quê? Tem vários problemas aí, né? Se um número real ele é racional ou irracional, não tem uma terceira opção. O que é essa parte roxa toda aqui? Vazio. Não pode ter nada aqui. Porque o número real ou é racional ou é irracional, certo? Então, eu não posso, por exemplo, se eu marcar um cara ali, se eu marcar um pontinho aqui, esse número é o quê? Complexo? Bom, mas então não seria real, né? Ele é real, mas não é racional nem irracional. Ele não é nada. Não tem nada aqui. Isso aqui tá, esse roxo está todo vazio. E que é estranho, né? Isso aqui para criança pode trazer alguns problemas. Para as bem pequenas, não, mas depois, à medida que você vai avançando aí no estudo dos números, sim. Outra questão interessantíssima é o seguinte, a gente acabou de ver que os reais são não
contáveis, né, ou não enumeráveis, mas que os racionais são enumeráveis. Então, na verdade, o que acontece quando eu faço a extensão dos racionais para os reais? Eu acrescento os irracionais. E são exatamente os irracionais que são não enumeráveis. Porque se eu pego um conjunto enumerável e adiciono um conjunto enumerável, o resultado é enumerável. É igual eu pegar, por exemplo, pares e ímpares. É um conjunto enumerável com outro conjunto enumerável. Quando eu junto os dois, continua enumerável. Então, se os reais são não enumeráveis, o que eu juntei, que era não enumerável, são os irracionais. Então, na verdade, o i aqui deveria ser o maior de todos, e ele é o menor de todos. Então, é muito ruim passa uma ideia de que os irracionais são uma exceção, ou um caso à parte, ou tem ali alguns irracionais, o π, o raiz de 2, o raiz de 3, e só. Quando é totalmente o oposto. Os irracionais são muito maiores em cardinalidade do que os racionais. Se você pudesse fazer um sorteio de um número real ao acaso, vamos supor, é um exercício mental, ninguém consegue fazer isso, mas só mentalmente. Você tem uma urna com todos os números reais lá. Claro que é impossível isso, mas vamos imaginar que fosse possível. E você vai sortear um número ali aleatoriamente. A probabilidade de você sortear um número irracional é infinitamente maior do que a de sortear um número racional. E olha o que esse diagrama mostra para a gente, ou sugere para a gente, que os irracionais são pequenininhos. É só ali alguns numerozinhos e aqueles que a gente aprende, π, raiz de 2 e pronto. E é o oposto. É o maior de todos aqui são os irracionais. Maior do que Q, maior do que Z, maior do que N. Tá? Então, é só um pequeno parêntese aí, entrando um pouco na educação, mas que eu acho interessante. Tá? Até porque todo mundo aqui já estudou essas coisas e provavelmente já viu esse diagrama em algum lugar. Bom, já falei tudo que está ali. Bom, e aí a gente vai para um pouco mais as questões do Cantor aí. E entender o que é esse Aleph. O Aleph, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é a primeira letra do alfabeto hebraico, ou fenício, ou aramaico, siríaco e árabe. Idiomas semíticos, tá? Que é correspondente ao alfa, né, do idioma grego. Certo? O Cantor era judeu, e aí a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho só, é muito interessante no livro, tem mais sobre isso, esse livro aqui, ou não sei se dá para ver direito, mas eu tenho lá nas referências, ele se perde um pouco no meu fundo aqui de universo. É o Mistério do Aleph. Eu tenho ele nas referências no final, tá? Ele conta bastante da questão da mística, né? Da Cabala, que é uma espécie de mística muito antiga, né? E que o Cantor teria sido influenciado por isso também, tá? E aí o Cantor chama a cardinalidade dos naturais de Aleph zero. Seria o menor, entre aspas, infinito, o dos naturais, tá? Aleph zero. Ele sabia, como a gente viu aqui, que existia um infinito maior, dos reais. E aí ele chamou
isso de a cardinalidade do continuum, ou C. Então, você tem o Aleph zero, que é o infinito dos naturais, e C, o infinito dos reais, ou continuum, como ele chamou. A grande questão que o Cantor resolveu, inclusive, né? Mas ele perseguiu isso e conseguiu resolver, é como gerar o C, que é o continuum, ou a cardinalidade dos reais, a partir do Aleph zero, ou seja, da cardinalidade dos naturais. Ele queria gerar esse contínuo a partir dos naturais. E aí ele inaugura uma coisa impensável antes, né, dele ter feito, e que a gente viu a frase do Gauss, né, a frase do Gauss, ele ficaria assustado se ele visse isso que o Cantor fez, né, de fazer contas mesmo com o infinito, o que a gente chama de aritmética transfinita, né? Então, o grande problema de gerar o continuum, de gerar a cardinalidade dos reais, é que o Cantor percebeu isso. Várias operações com o Aleph zero geram o próprio Aleph zero. Então, e aí eu vou usar o Hotel Hilbert como para puxar aí a memória de vocês. Então, o que a gente viu lá? O hotel tinha infinito, mas quando chega mais um, eu consigo acomodar, ou seja, Aleph zero mais 1 é Aleph zero. Lembrando, Aleph zero é a cardinalidade dos naturais. Mais 1 continua a mesma coisa, não muda. A cardinalidade dos naturais mais N, a gente colocou 50 lá, né, no hotel, mas poderia ser qualquer número natural. Quando eu somo com Aleph zero, o resultado, Aleph zero, não muda. Quando eu somo, e a gente fez isso também lá no hotel, né, infinitos quartos ocupados e chegou a infinitos hóspedes. E eu acomodei. Por quê? Aleph zero mais Aleph zero é Aleph zero. Inclusive, o produto de Aleph zero por N é Aleph zero, e inclusive o produto de Aleph zero por Aleph zero. Então, como gerar esse infinito maior, né? Como dar esse salto, digamos assim, né? Esse salto do Aleph zero para o C, para o continuum. E o Cantor conseguiu. Ele conseguiu provar que 2 elevado a Aleph zero dava o contínuo. E se vocês lembram, lá de quando vocês estudaram conjuntos, 2 elevado ao número de elementos do conjunto é o número de subconjuntos do conjunto. Tá? Então, se você pensar no número de subconjuntos de N, aí sim você consegue subir de infinito, digamos assim, né? Se tiver uma escada assim de infinito, você começa lá no Aleph zero, você consegue subir para a segunda, que é o contínuo, fazendo isso, fazendo 2 elevado a Aleph zero. Nenhuma outra conta dessas é capaz de te levar para o infinito seguinte. Mas a potência aqui, 2 elevado, sim, você consegue. O Cantor mostra isso. Eu não vou fazer isso aqui, tá? Porque aí é um pouco fora do nosso objetivo aqui. Se vocês quiserem, evidentemente, a gente pode discutir isso depois, mas não é objetivo aqui nossa hoje, tá? E aí, o cara consegue uma coisa impressionante, né? Porque ao fazer isso, ele consegue um meio de gerar infinitos cada vez maiores, sem um fim, digamos assim, né? Falar em fim, quando você está falando de infinito, é engraçado, né? Mas, enfim,
ele consegue gerar infinitos cada vez maiores. Então, esse salto que ele consegue dar do Aleph zero para o C, para o contínuo, para os reais, ele mostrou para ele que, na verdade, essa cadeia ou esses degraus aí de infinitos são infinitos. E é uma maluquice total. Por quê? Porque agora você pode brincar de gerar infinitos cada vez maiores. Então, o contínuo, ele é menor do que o 2 elevado ao contínuo. Porque ele mostrou isso, que quando você pega ali o número de subconjuntos, você sobe um nível. Que, por sua vez, é menor do que o 2 elevado a 2 elevado a C, que é menor do que 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a C. E assim por diante. Então, você tem aqui infinitos cada vez maiores. Mas ainda tinha uma questão que o Cantor queria resolver. E era muito importante para o que ele estava pensando. Ele conseguiu mostrar que Aleph zero podia gerar o contínuo, como 2 elevado. Ok. Mas e entre esses dois? Entre o Aleph zero e o C, será que tem alguma coisa? Percebe? Que uma coisa é você descobrir uma coisa que é maior. Beleza, descobri que tem algo aqui que é maior do que isso aqui. Mas outra coisa é, tem alguma coisa entre esses dois ou você salta direto de um para o outro? Isso ficou conhecido como a hipótese do contínuo. Para o Cantor, não havia. Ele tinha como hipótese que não havia nada entre o Aleph zero e o C. Tá? Então, Cantor levantou uma hipótese de uma sequência de Alephs, que são ordens, né, para o infinito, onde Aleph zero, o infinito dos inteiros, é a menor delas. E aí você teria o Aleph zero, que é menor que o Aleph 1, que é menor que o Aleph 2. E aí, ele, como a gente viu, conseguiu mostrar que esse cara que é maior do que esse, o Aleph 1, é o 2 elevado a Aleph zero. Mas a hipótese do contínuo, ou seja, que não existe nada entre esses dois, observe que eu estou chamando de Aleph 1 o C agora, tá? Que não existe nada entre os dois, ele não conseguiu provar. Ele morreu sem conseguir provar isso. Um pouquinho, bem rápido, sobre a questão da espiritualidade, da Cabala e do infinito. Aqui no slide, eu trago algumas coisas que eu vou deixar para vocês depois desse slide, sobre a Cabala, mas eu acho que para a gente ganhar tempo, não precisa, mas vocês podem ler depois. Eu vou direto ao que interessa, que fala do infinito. Isso aqui tem um interesse histórico para quem se interessar pelo assunto, da espiritualidade também envolvida, é interessante. Os cabalistas, né, eram uma espécie de sociedade secreta que estudava a Cabala. E aí, eles procuravam conexões misteriosas e verdades ocultas, acreditavam nisso. E aí, eles logo começaram a fazer a questão da associação de números com letras, no caso do alfabeto hebraico, claro. Isso é um pouco dos primórdios lá da numerologia, que ficou muito famosa na Idade Média. A Cabala é anterior a isso. Então, uma coisa chamada gematria, que é você pegar uma palavra e associar uma letra a cada letra um número e achar que quando os números, né, de uma palavra coincidem com os números de outra, isso tem alguma relação, enfim. É algo bem semelhante com a numerologia. O que interessa para a gente aqui
agora, eu estou querendo ganhar um pouco de tempo, já são 10 para as 8, é o Ein Sof. A Cabala contém 10 Sefirot, ou contagens. Então, seria isso daqui. Por que esse 10? Né? É algo muito semelhante com o que existia na escola pitagórica, que o 10 também era sagrado, né? Tetractes lá. E aqui, Ein Sof. É o resultado das permutações do nome hebraico de Deus. O nome hebraico de Deus, Yahvé, né? Mas que é quase impronunciável uma palavra sem vogal, né? Mas, enfim, tentando pronunciar isso seria Yahvé, que depois virou Javé, né? Mas Yahvé. Então, você fazendo aqui todas as permutações, você tinha 10 Sefirot, e cada uma delas era uma qualidade do divino. E são arranjadas dessa forma aqui, cada uma representada por um círculo. Por trás das 10 Sefirot está a entidade suprema, que é Deus. A Ein Sof é o conceito definitivo em toda a Cabala, significa infinito, ou infinidade. E era como os cabalistas se referiam a Deus. Então, já tinha, né, desde aquela época, isso aqui, eu estou falando, isso é muito antigo, essa questão da Deus relacionado com o infinito. Deus seria infinito, ou a infinidade. E não tem como, né, não comparar, não achar parecido uma placa cabalística que está no Museu Judeu, se não me engano, em Nova York, tá? Aqui é uma coisa estilizada, né, de outra forma, né, disso daqui. Ao invés de estar assim, os 10 círculos, né, eles foram colocados assim, concêntricos, né? Então, você tem aqui os 10 estágios aqui, ou 10 Sefirot, que são as 10 qualidades de Deus, e que eles achavam, né, que você tinha que atravessar isso daqui, enfim, buscar ter essas qualidades para tentar, né, pelo menos, se aproximar de Deus que estaria aqui no centro. E esse tipo de coisa, segundo o Axel, que é o autor do livro que eu mostrei para vocês, isso teria incentivado muito o Cantor. Ele teria olhado muito para isso daqui e, enfim, achado relação entre essas coisas, de que cada uma dessas circunferências seria um infinito. Então, à medida que ele começa aqui, Aleph zero, os naturais, consigo um infinito maior, os reais, consigo um infinito maior, que nem tem nome, Aleph 2, Aleph 3, Aleph 4, eu vou chegando ao Aleph, simplesmente, que seria a infinidade suprema, que seria Deus. Então, o Cantor acreditava que essa busca dele pelo infinito também era uma busca por Deus, tá? É uma relação bem legal, bem curiosa, assim, bem dá vontade de, né, querer entender mais essas coisas. É bastante complexo essa coisa da Cabala. Eu confesso para vocês que no livro está bem tranquilo e tal, mas não dá para você dizer que está sendo um grande entendedor da Cabala, né? Estamos muito longe disso. Mas o que eu achei interessante é mostrar como que essa espiritualidade teria influenciado o trabalho do Cantor, teria motivado ele a continuar buscando esses infinitos e, enfim, ele acreditava estar chegando mais próximo de Deus fazendo isso. E aí, a gente já está encaminhando para o fim, e eu vou falar um pouco do fim do Cantor também. Dizem que é uma maldição. Todos que trabalharam com o infinito, inclusive depois do Cantor, aconteceu com outros matemáticos também, o Gödel também, ficaram malucos. Tá? E
a gente brinca, né? Mas no caso do Cantor foi muito sério. Ele tinha momentos que ele estava tão envolvido na coisa que ele estava estudando que ele simplesmente queria se afastar daquilo. Ele estava indo tão fundo numa coisa tão complexa, né, que ele tinha fases, né, que ele não queria mais saber daquilo. Ele parava completamente de estudar matemática e ia estudar uma coisa chamada hipótese Bacon-Shakespeare, que não tem nada a ver e demonstra assim, como ele estava passando por um momento mental, né, psíquico-mental complicado. Por quê? Ele simplesmente começava, quando ele parava de estudar o infinito, ele ia estudar uma hipótese de que toda a obra do Shakespeare, na verdade, não foi escrita pelo Shakespeare, foi escrita pelo Bacon. Então, qual é a relação disso com o infinito? Nenhuma. Qual a importância disso? Talvez para a área, né, da literatura, muita, mas com certeza para o Cantor não, né? Era uma espécie de fuga que ele fazia da questão matemática que estava deixando ele meio doido, e doido mesmo, de verdade, não é força de expressão. E aí ele, inclusive, dava palestras. É impressionante você imaginar isso. Ele chegava a dar palestras sobre esse tema, Bacon, Shakespeare, e defendendo a hipótese de que o Bacon é que escrevia Shakespeare, Shakespeare não escreveu nada, e as pessoas até, assim, riam dele, assim, achavam, né, pô, esse cara, um tremendo matemático, como que ele vem para um congresso falar sobre Bacon, Shakespeare? Então, assim, foi várias vezes que o Cantor teve essas recaídas, né? E aí ele também, várias vezes, foi internado numa clínica na cidade em que ele morava, tá? Então, é a Nerven Clinic, que ele foi internado várias vezes na cidade que ele morava, Halle. E ele ficava nessa. Ele voltava, estudava muito, descobria coisas e depois não quero, ia estudar, ia a hipótese Bacon-Shakespeare. Então, ele tinha fases de negação bem complicadas e chegou a proferir palestras sobre isso. Enfim, o fim foi que ele morreu com transtornos mentais nessa mesma clínica, Nerven Clinic, em 1918, e ele não conseguiu provar nem descartar a hipótese do contínuo. A hipótese do contínuo é que não haveria nada, nenhum infinito, né, entre o Aleph zero e o contínuo, que seriam os reais. O mais interessante é que, depois que ele morreu, foi provado que não poderia ser provado e nem descartado. O problema que ele estava estudando era tão complicado, mas tão complicado, que ele não podia nem ser provado e nem ser descartado. Ou seja, ele não era nem verdadeiro nem falso. Como que alguma coisa na matemática pode ser nem verdadeiro nem falso? Pode. Esse problema dele era um desses problemas. Então, em 38, ou seja, 20 anos após a morte do Cantor, um matemático chamado Kurt Gödel mostrou que em qualquer sistema haverá proposições que não podem ser provadas, conhecido como Teorema da Incompletude de Gödel. Mostrou também que a hipótese do contínuo é consistente com os axiomas da teoria dos conjuntos e não produzia contradições. Gödel também desenvolveu transtornos mentais. Não conseguiu mostrar que a negação da hipótese do contínuo também era consistente. O Gödel mostrou que a hipótese do Cantor era consistente com a teoria, com os axiomas da teoria dos conjuntos.
Olha como esse problema foi longe. Em 1963, ou seja, já ontem, né? Um matemático chamado Paul Cohen deu o segundo passo. Então, veja, o Gödel mostrou que a hipótese do Cantor não tinha inconsistências, era consistente. O Cohen mostrou que a hipótese do contínuo era independente de todos os axiomas da teoria dos conjuntos, ou seja, poderia ser tomada tanto verdadeira como falsa. Verdadeira ou não, a hipótese do contínuo não poderia ser provada nem refutada. Este matemático, Paul Cohen, ganhou a medalha Fields, que é o maior prêmio da matemática. Não existe Nobel da matemática, né? Existe Fields. Ele ganhou a medalha Fields em 66 por esse trabalho. E esses dois resultados juntos, né, do Gödel e do Cohen, afirmam que quem aceita a teoria usual dos conjuntos pode, sem risco de introduzir contradições, adotar tanto a hipótese do contínuo quanto a sua negação. Então você escolhe. Você pode adotar, pode considerar verdadeira ou falsa a hipótese que o Cantor queria ter provado, e ele poderia ter provado, mas ele também poderia ter descartado, né? Provado que é falso. Poderia ter provado as duas coisas, porque, na verdade, ela é as duas coisas e não é as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? O livro que eu falei várias vezes é esse primeiro, Amir Akzel, O Mistério do Aleph, a Matemática, a Cabala e a Procura pelo Infinito. Tem outras coisas que eu utilizei, e aí vocês podem dar uma olhada aí depois, com calma, tanto nesse vídeo, como se quiserem também os slides depois eu posso disponibilizar. Ok? Então, terminei aqui a apresentação, 8h, 8h01, cravado, hein? Agora, a gente pode abrir para as perguntas. Quem estuda matemática demais fica doido? Não sei se todo mundo, mas o Cantor com certeza ficou. E foi por causa do problema muito complexo que ele estava sendo pioneiro, né? Digam. Projeto, tava top demais. Eu tenho uma pergunta. Corrigir prova demais deixa o jeito doido também? Deixa. Corrigir prova demais também. Fica maluco. Mas é bom que passa, porque termina, né? Mas depois começa Assim de novo. espera. Depois começa tudo de novo. Pessoal, perguntas? Conhecia sobre o Aleph? Para mim foi, até quando você começou a falar do Aleph, eu não estava indo, né? Conhecia, né, entre aspas, entendia algumas coisas. Quando você começou a tratar lá da vida, né, aí já não, nunca tinha visto sobre. O Cantor tem uma vida, assim, bem problemática, assim, no final, né? Mais no final. Ele já tinha uma certa idade, porque ele realmente ficou muito impactado pelas coisas que ele estava descobrindo, e como eu falei, tinha essa questão da espiritualidade que era muito forte para ele, e tudo isso, né, contribuiu para ele ter várias crises mesmo, mentais e sérias, porque a pessoa chegar a ser internada, né, costuma ser uma atitude extrema, né, da família, né, internar a pessoa. E realmente pirou, né, o cara pirou. E o Gödel depois também trabalhou bastante nessa linha da teoria dos conjuntos, e com bastante das coisas que o Cantor, né, continuando, né, o que o Cantor tinha feito, também teve problemas mentais. Mas é claro, a gente brinca, não é todo mundo que trabalha com essas coisas que fica doido, mas enfim, se vocês quiserem
perguntar alguma coisa, eu posso não saber, mas eu posso tentar responder. Tem uma pergunta do Ícaro ali. Não, o Ícaro, como pode haver lotação de um conjunto não enumerável? Então, está lotado no seguinte sentido, você tem os quartos 1, 2, 3, 4, etc, etc, estão ocupados. Ele está lotado. É infinito, mas se você fala qualquer número aí, 4 trilhões 822 bilhões, esse quarto está ocupado. Todos estão ocupados. Todos os naturais. É isso que é um hotel infinito ocupado. E eu consigo acomodar 1, 50, N e até infinito nesse hotel. A sua pergunta é bem delicada, porque É igual fazer operações com infinito, né? É a mesma relação, né? Que é infinito mais infinito, infinito menos infinito, né? A gente aparece no cálculo. É sempre muito delicado quando você pensa em operar infinito. Tem que tomar muito cuidado. Não é nada parecido com as operações que você faz nos conjuntos finitos. Como se fosse outro universo. Então, não é nada trivial. Mas é boa a sua pergunta, né? Como que pode haver lotação num conjunto não enumerável? Mas é isso, você tem que pensa nos números nas portas dos quartos. Aí, até a figura mostrava isso, né? 1, 2, 3, vai embora. Corredor infinito. Qualquer porta que você bater, tem gente, está ocupado. Professor, eu entendi essa explicação, faz muito sentido. Eu tenho só mais uma dúvida. Diga. Sobre aquela circunferência que você falou, tinha até um GIF uns slides atrás. Uhum. Você falou que aquela circunferência, para qualquer valor da reta R, existe um valor que tem uma correspondência para um ponto da circunferência, né? Uhum. Eu fiquei assim, só pensando, porque tem um momento em que a reta ela fica paralela, correto? Não fica. Não fica pelo seguinte, deixa eu tentar voltar aqui. Aquele ponto em que ela vai ficar paralela é o ponto no infinito. Então, ele nunca é alcançado, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Esse bichinho é chato para voltar. Ah, acho que eu entendi. É aquela ideia do infinito, mas não ser... não ter infinitos elementos, né? Porque os dois extremos lá da semicircunferência, eles nunca são atingidos. Eles são pontos no infinito, ou seja, não tem um ponto da reta associado com eles. Deixa eu ver se... Aqui está longe, se eu der um ESC aqui para achar o slide, sai a apresentação, né? Aqui. Então, esse ponto A e B, eles deveriam, né, estar... eu deveria até ter colocado uma bolinha aberta nos dois. Eles nunca são associados com nenhum ponto. São pontos no infinito, tá? Por mais longe que você pegue um ponto aqui na reta, vai dar um ponto aqui muito próximo do A, mas não vai ser o A. Ok? Pega um papel, faz um rabisco disso aqui, assim, que você vai se convencer, tá? Porque por mais longe que o ponto esteja aqui, imagina que esse ponto aqui está muito longe. Quando você alinhar aqui com o centro, não vai passar no A, porque como você mesmo disse, se você alinhar o A com o centro, dá paralelo à reta, então não vai dar nenhum ponto lá na reta, né? Agora, quando você sai aqui do A e desce um infinitésimo que você quiser, de pequeno, tão pequeno quanto você queira aqui, próximo do A, já tem um ponto lá na reta que está associado a ele. Ok? Então, nem o A nem o B está associado a nenhum ponto da reta. Eles são os que a gente pode chamar, são pontos no infinito.
se tivesse uma correspondência, se pudesse fazer essa correspondência, você faria com esse ponto lá no infinito da reta. Mas ficou legal, né? Fazendo isso aqui, ó, pro infinito, aí a mão some. Lá no infinito, sumiu. E o A, a mesma coisa. Seria lá o menos infinito, associado ao menos infinito. Que não é um ponto na reta, mas enfim. Professor, tem um paradoxo lá que dizem que uma vez que tentaram convencer o rei de que... Só um minutinho. É que meu pai estava aqui, desculpa o barulho. O que acontece? Que parece que tinha uma distância infinita até o penhasco e nunca chegava o penhasco e a pessoa nunca cairia, né? Teoricamente. Porque existem infinitas distâncias entre onde a pessoa está até o penhasco. Por exemplo, entre 0 e 1, né, no caso. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não, nunca ouvi falar. É porque parece que tinha... O que acontece? Um rei mandou executar um cara, só que essa forma de execução seria jogar o cara do penhasco. Só que, assim, ele ia se aproximando de 1 metro de distância do penhasco. Só que quando ele ia se aproximando da distância zero do penhasco, essa distância ficava infinita. Porque existem infinitos números entre 0 e 1. Então ele nunca cairia do penhasco, digamos assim. A distância não é infinita, né? Porque se é entre 0 e 1, a distância é 1 e vai ficando menor. A distância não é infinita. Você tem infinitos pontos, né? Uhum. Mas a distância não é infinita. Pois é isso que eu tava na dúvida. O fato dessa distância não ser infinita, eu tava querendo saber se... Isso foi um paradoxo que os matemáticos gregos não conseguiram... Eu vi até no canal do Grings sobre isso. Eu tô achando que isso está parecendo com os paradoxos de Zenão, que eu falei na palestra anterior. Eu acho que sim. Eu acho que está parecendo com isso, que é Aquiles e a tartaruga, né? Exatamente. A tartaruga sai na frente, aí isso. Aquiles sai atrás. Aí, por mais que ele corra, ele sempre está atrás, porque ele corre, chega no ponto da tartaruga, a tartaruga andou mais um pouquinho. Então, É a mesma coisa, é a mesma ideia. Deve ser a mesma ideia. Então, e o que resolve esse paradoxo? As somas infinitas, né? Somas infinitas podem gerar resultados finitos. E os gregos ainda não tinham sacado isso. Eles achavam que... tem outros paradoxos, por exemplo, da flecha. Uma flecha, quando ela vai ser disparada, ela vai percorrer uma distância. Só que antes de percorrer essa distância, ela tem que percorrer a metade. Antes de percorrer a metade, tem que percorrer 1/4, 1/8, 1/16. Então, como ela tem que percorrer infinitos trajetos ali, ela na verdade, não existe um movimento, é uma ilusão, por exemplo, poderia se dizer isso. Mas, então, o que resolve isso? Que a soma 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16, etc., ela, na verdade, converge. Ela é finita, essa soma. Tem infinitas parcelas, mas o resultado é finito. Algumas séries, outras não, mas essa, em particular, ela converge. Então, o que resolve isso é isso, séries infinitas. Convergência de séries infinitas. Entendi. É olhar para o infinito como um processo e não como um número. É o infinito potencial. O potencial, entendi. Entendi agora. Esse que eu falei hoje é Faz um negócio sentido. um pouco mais... É como número, né, mesmo? Exatamente. Limite de sequência ou limite de série, etc. Mais alguma? Proeto, talvez o Ícaro, acho que ele... Ícaro, você está em qual ano? Porque às vezes ele não trabalha com sequências ainda. Não, ainda não. Ele está no primeiro período, né? Terminando agora o primeiro período. Tá de cálculo, né? Isso. Isso mesmo. Pessoal, perguntas?
Proeto, então acho que vamos Foi, né? no alto liberar. Vou agradecer você de novo por estar participando aí do nosso projetinho, né? Uhum. De estar contribuindo aí tudo bem que pegamos numa situação meio pelo menos essa segunda agora, foi uma data meio ruim, né? Mas eu vou passar a gravação para o pessoal, de quem não veio. E em outubro a gente está de volta. Algumas pessoas perguntaram aí, eu vou disponibilizar, tá? Eu estou gravando e vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube. E o link também vai circular, enfim, mas... Eu não sei se com seus alunos eu não tenho contato com eles, eu não consigo passar. Para o restante do pessoal eu consigo mandar nos grupos onde eu convidei, né? Aí eu passo o link. Ok. E os slides, né, caso for passar, né? Sobre o que será